Vamos abordar hoje a unidade 2, que vai falar sobre o casamento, a sua evolução histórica, as suas teorias e a dissolução. A evolução histórica do casamento, ele é um reflexo das transformações sociais e culturais de cada época. De um arranjo com foco no patrimônio e na procriação, ele se tornou uma união baseada no afeto e na igualdade. O casamento na Antiguidade e Idade Média. Nas civilizações antigas, como a romana e durante a Idade Média, o casamento não tinha o amor como prioridade. Ele era, na verdade, um contrato de interesses. A principal função do casamento era consolidar alianças entre famílias, transmitir o patrimônio e garantir a sucessão. A escolha do cônjuge era feita pelos pais, com base em acordos financeiros e sociais, e o consentimento dos noivos era secundário. A mulher, muitas vezes, era vista como a extensão do pai, passando para a autoridade do marido. Sua principal função era a procriação e a administração do lar. A partir da Idade Média, a Igreja Católica ela teve um papel central, elevando o casamento à condição de sacramento. Isso tornou indissolúvel e as regras da união passaram a ser distintas pelo direito canônico, ditadas pelo direito canônico. O surgimento do casamento no Brasil. Até o final do século XIX, o casamento no Brasil ele era exclusivamente religioso, regido pela Igreja Católica. Com a proclamação da República em 1889, o Estado se tornou laico e houve a separação entre Igreja e Estado. O Decreto 181 de 1890 foi um marco para a história do casamento no Brasil. Ele instituiu o casamento civil como a única forma de união, com validade jurídica, sem a necessidade de uma cerimônia religiosa. Mesmo com o casamento civil, o divórcio não existia. A única opção para terminar a vida em comum era o desquite. Não permitia a separação de corpos e de bens. Ela mantinha um vínculo patrimonial, impedindo que os cônjuges se casassem novamente. Quanto ao direito brasileiro, nós temos a lei do divórcio e o novo Código Civil. São as mudanças mais significativas e avanços dos direitos patrimoniais. A lei do divórcio, ela constitui do ano de 1977. Após muita discussão, o Brasil finalmente permitiu a dissolução definitiva do casamento. O divórcio, ele pôs fim à indissolubilidade e permitiu que pessoas pudessem se casar novamente. O novo Código Civil de 2002 trouxe mudanças importantes. Ele colocou a união estável em pé de igualdade com o casamento, no que se refere à partilha de bens, e reafirmou a igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher. A era da pluralidade e do afeto. A grande transformação do casamento nas últimas décadas foi a valorização do afeto como seu pilar fundamental. A Constituição de 1988 foi um marco para a constitucionalização do direito de família, colocando a dignidade da pessoa humana no centro e protegendo diversas formas de família, como a união estável e a família monoparental. A jurisprudência, em especial a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011, reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, sendo uma entidade familiar. Isso abriu caminho para o casamento entre pessoas do mesmo gênero, mostrando que o afeto e a igualdade de direitos são verdadeiros pilares da instituição do casamento hoje. São três as teorias sobre o casamento: a teoria contratualista, a institucionalista e a teoria mista ou eclética. Quanto à teoria contratualista, reinava a vontade acima de tudo. A teoria contratualista, ela é a mais antiga e ela remonta a uma época em que o casamento ele era visto como um acordo entre as famílias, não entre indivíduos. Seu principal expoente foi o jurista francês Robert Portier, no século XVIII. Para ele, o casamento era um contrato civil e a sua força residia na vontade das partes.
O casamento, ele seria um acordo de vontades, um negócio jurídico bilateral, no qual duas pessoas consentem em unir-se e criar uma família. Essa visão enfatiza a liberdade e autonomia dos nubentes, reforçando a ideia de que ninguém pode ser obrigado a se casar. A principal falha desta teoria é que ela não consegue explicar que os cônjuges não podem, por meio de um contrato, criar suas próprias regras para a união. Por exemplo, eles não podem decidir que não terão dever de fidelidade ou de mútua assistência, pois esses deveres são impostos por lei. Quanto à teoria institucionalista, a teoria institucionalista, ela em oposição ao contratualismo, é uma teoria desenvolvida por juristas como o Maurício Ariou. Ele argumenta que o casamento é uma instituição social, uma estrutura jurídica pré-existente. O ato de casar-se, ele não cria essa instituição, mas sim uma adesão a ela. O Estado, por meio de lei, estabelece um conjunto de normas e princípios que regem o casamento. O consentimento dos nubentes é apenas o ato de entrada nesta instituição, e uma vez que eles se integram, precisam seguir suas regras. Essa teoria, ela explica por que os cônjuges não podem mudar os direitos e deveres essenciais do casamento. Ela também reforça a ideia de que a família é a base da sociedade e, por isso, o Estado tem interesse em regular. Essa teoria, ela pode ser vista como muito rígida, pois dá pouca importância à liberdade individual. Em sua forma mais extrema, ela pode justificar a indissolubilidade do casamento, como defendido no passado, por considerar que a instituição ela é superior à vontade das partes. Por último, a teoria mista ou eclética, que ela é a visão atual. Essa teoria ela é a mais aceita, porque ela busca conciliar as duas visões das teorias anteriores, a teoria contratualista e a intervencionista. O fundamento. O casamento, ele é um ato de vontade no momento de sua celebração, pois ninguém pode ser forçado a se casar. No entanto, após o casamento, ele passa a ser uma instituição cujos direitos e deveres são definidos por normas de ordem pública, que o casal não pode alterar por conta própria. Essa teoria, ela oferece melhor explicação para a natureza jurídica do casamento, pois resolve as contradições das teorias anteriores. Ela protege a liberdade de escolha do indivíduo, ao mesmo tempo que mantém a segurança jurídica e a estabilidade da família, que são de interesse do Estado. O Código Civil, ele adota claramente essa última teoria, que seria a teoria mista ou eclética. O artigo 1514, ao falar de celebração de casamento, ele demonstra o aspecto contratual. Já os artigos 1565 e 1566, eles tratam dos deveres de fidelidade e assistência mútua. Mostram também o aspecto institucional, pois impõem obrigações que não podem ser negociadas. O casamento, ele pode ser conceituado da seguinte forma: ele é uma união voluntária entre duas pessoas com o objetivo de constituir família. Juridicamente, ele é visto como uma instituição, um ato jurídico complexo com formalidades próprias. A lei define os direitos e os deveres dos cônjuges e os efeitos desta união. Requisitos para o casamento. São 3 os requisitos para o casamento: é a capacidade, o consentimento e a habilitação e celebração. A capacidade é que os nubentes devem ter capacidade civil para se casar e estarem em plenas faculdades mentais e ter a idade mínima, até 16 anos, com autorização dos pais. O consentimento. A vontade de se casar deve ser livre, sem qualquer coação. Quanto à habilitação e celebração. O casal ele deve apresentar uma documentação no cartório, que seria a habilitação, para que o oficial de registro ele verifique a existência de impedimentos, como se já é casado ou ser parente próximo.
Depois de publicada a habilitação, a cerimônia de celebração ela é realizada, seguida do registro. Vamos tratar agora sobre a invalidade e dissolução. Um casamento ele pode ser nulo quando ele tem um vício grave e anulável quando o vício é menos grave. O casamento nulo com um vício grave e irremediável, ele é aquele que por lei nunca deveria ter acontecido. O vício ele é tão grave que ele é considerado inválido desde o início. A declaração da nulidade ela apenas constata essa invalidade. A ação judicial para anular o casamento, ela não tem prazo, podendo ser solicitada a qualquer tempo. A gente pode citar como exemplo de casamentos nulos as seguintes situações. Por idade, quando duas pessoas de 15 anos se casam sem autorização dos pais ou mediante fraude. Esse casamento é nulo, pois o requisito da idade mínima de casar ele está constituindo como violação ao direito. O impedimento por parentesco. Por exemplo, o irmão, ele se casa com uma irmã sem saber do parentesco. O casamento ele é nulo, pois existe um impedimento de parentesco em linha reta, o qual a lei proíbe. Quanto ao terceiro exemplo, seria o impedimento por casamento anterior, ou seja, uma pessoa que já era casada civilmente com outra se casa novamente sem ter se divorciado. O segundo casamento ele é nulo, pois ele não pode casar duas pessoas ao mesmo tempo. Agora vamos abordar sobre a dissolução. A dissolução ela só pode ser feita de duas maneiras, por morte e pelo divórcio. A morte de um dos cônjuges dissolve o casamento de forma natural e instantânea. A partir desse momento, o cônjuge sobrevivente retoma o estado civil de viúvo, podendo contrair novas núpcias. O artigo correspondente seria o artigo 1571, inciso 1º do Código Civil. Quanto ao divórcio, existem duas modalidades de divórcio, o divórcio judicial e o extrajudicial. O judicial, ele é necessário quando o casal não consegue chegar a um acordo de separação. Ele também é obrigatório se houver filhos menores de idade e incapazes envolvidos, mesmo que os pais concordem com todos os termos. Nesse caso, a intervenção do Ministério Público é indispensável para garantir os direitos da criança, que os direitos das crianças sejam respeitados. O processo ele é levado à justiça e a decisão final cabe ao juiz. Os artigos correspondentes a este tipo de divórcio judicial é o 1571, inciso 4º do Código Civil, e o 731 do Código de Processo Civil. Agora vamos tratar do divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial ele é a opção mais rápida e simples, mas só é possível se o casal preencher alguns requisitos. Quais seriam eles? Consenso, ambos os cônjuges devem estar de acordo com o divórcio, nos termos e com a partilha de bens, sem filhos menores incapazes, ou seja, não pode haver filhos menores de 18 anos ou que sejam incapazes, e ter a assistência de um advogado, pois o casal deve ser assistido por um advogado, porque ambos podem ter o mesmo advogado, constituir o mesmo advogado. Com esses requisitos, o divórcio ele é feito por uma escritura pública em qualquer cartório de notas. Não há necessidade de intervenção judicial, tornando o processo mais ágil e menos burocrático. O artigo correspondente no Código de Processo Civil seria o artigo 733, que detalha os requisitos e o procedimento do divórcio extrajudicial. Gente, aí agora vamos seguir, não se esquecendo, tá, da sequência da unidade 3 e também das atividades desta unidade número 2 que vai estar disposto na plataforma.